Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje finalmente eu consegui sair cedo do trabalho e pegar a luz do sol e não ter que gravar no escuro, que a qualidade fica péssima. Enfim, hoje é um vídeo especial, eu vou responder algumas perguntas de vocês. Eu fiz aquela caixinha de perguntas que a gente faz no Instagram e alguns de vocês me mandaram perguntas por lá, alguns me mandaram por WhatsApp que eu perguntei. E, enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo. Vocês me mandaram perguntas bem legais e relevantes. Então, é isso. Ah, tá. E as perguntas não são em anônimo, tá? Eu não sei se isso ficou parecendo que era em anônimo, mas não são. Eu vou expor vocês mesmo. Mas não, eu acredito que não tenha nenhuma pergunta constrangedora ou comprometedora. Enfim, vamos pro vídeo. E as primeiras perguntas que eu vou responder aqui hoje é da Ju, a Jumara. Na verdade, ela mandou mais de uma pergunta, muitos de vocês enviaram mais de uma pergunta, e eu vou tentar responder todas, ou pelo menos as que não forem muito extensas, tá certo? A primeira pergunta dela é: qual é o seu versículo favorito? Eu tenho muitos versículos favoritos, mas um que fala muito comigo é Jeremias 29:11, que diz: porque eu sei os planos que tenho pra você, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. E eu amo esse versículo, simplesmente. Qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho... o meu maior sonho é cumprir a vontade de Deus na minha vida. Um dia, sei lá, ficar velhinha e olhar pra trás e perceber que eu fiz o melhor que eu podia com todos os recursos que eu tinha. E eu consegui influenciar a vida de muitas pessoas. E combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé e todas aquelas coisas. Próxima pergunta. Qual é o livro da Bíblia que te inspira? Atos dos Apóstolos, por motivos óbvios. As viagens de Paulo, todas as coisas que os discípulos viveram depois da morte de Jesus e ressurreição, eles deram a vida por isso. E toda vez que eu leio esse livro eu fico pensando, cara, meu Deus, falta muita coisa pra mim. Eu sinto vontade, sei lá, de sair correndo na rua gritando as boas novas, sabe? Aceita Jesus! Alguma coisa assim. Então, eu considero que me inspira. Eu gosto muito de Atos. A próxima pergunta é do Rafael e ele me perguntou qual foi o maior desafio que eu tive que enfrentar na minha caminhada cristã. O maior desafio que eu tive que enfrentar na minha caminhada cristã, eu acredito que seja compreender o amor de Deus por mim. Eu acho que eu passei por algumas coisas na minha vida, algumas dificuldades, sei lá, que de alguma forma eu questionei o amor de Deus. Eu achei que Ele me amava menos do que as outras pessoas. E apesar de eu ter melhorado muito nisso, é uma coisa com que eu convivo ainda, sabe? Entender a magnitude de Deus e como que Ele me ama, como que Ele deu seu Filho unigênito por mim. E enfim, os planos dele são incríveis. E eu acho que esse é meu maior desafio, é entender a essência de Deus e seu amor por mim. Antes de ler as próximas perguntas, eu só queria deixar registrado que eu tô gravando de frente pra janela e tem um arco-íris imenso na minha frente. Sério, gente, tá a coisa mais linda, eu não consigo nem me concentrar e olhar pra câmera. Meu Deus, como tu é maravilhoso. É sério, que arco-íris lindo, e ele tá imenso. Enfim, é só um parêntese. As próximas perguntas são da Jaqueline Guimarães. A primeira pergunta dela é: se você pudesse ir para qualquer cidade do mundo hoje, para onde iria? Eu iria para Jerusalém. É bem crente dizer isso, mas eu iria para lá. Eu daria qualquer coisa para estar lá, tipo, hoje, nesse momento, andando pelas ruas e, sei lá, pensando em Deus. A segunda pergunta dela é: qual a sua comida favorita? Sushi. Sushi hoje, sushi amanhã, sushi sempre. As próximas perguntas são do Narik e ele veio com polêmicas. Temos um presidente que se diz cristão e que é a favor do armamento da população. Afinal, o que a Bíblia diz a respeito deste assunto? Para começo de conversa, eu vou dizer o que é a minha interpretação da Bíblia e a minha opinião, e eu vou me limitar a só responder a pergunta e não entrar em outras questões que não diz respeito a isso. O que eu acho? As pessoas usam um versículo que diz, na verdade, mandamento, né, que diz: não matarás. E, na realidade, essa é uma tradução da interpretação do hebraico, que, na verdade, diz muito mais respeito a não cometa assassinato, não seja um assassino.
Não cometa um homicídio doloso. Eu acho que é isso. E, enfim, ele tá querendo dizer que não é pra você planejar a morte de alguém ou matar alguém sem que essa pessoa te ofereça algum risco à sua vida. É diferente de você estar ali com uma arma e usá-la como forma de proteção. Então, na verdade, a própria Bíblia fala sobre casos de que, na parte de Levítico, eu acho, no Velho Testamento, quando Deus está explicando as leis do povo de Israel, ele fala que se uma pessoa matar outra em defesa pessoal, ela não é culpada. Então, isso diz muito de qual é a interpretação de Deus a respeito disso. Então, Deus é a favor de que, se for para você se defender e defender a sua família, a sua vida, que você use medidas extremas, porque você está em medidas extremas, obviamente. E enfim, sobre a questão de amar o próximo, eu acho que isso não se diz respeito, não tem nada a ver esse contexto. Imagina comigo, tá? Imagina um filme de terror. Imagina que tem um cara com uma serra elétrica correndo atrás de você. Não faz sentido, sabe? Você vai parar lá com o psicopata e dizer: ah, eu não posso te matar, eu prefiro morrer porque eu não vou matar ninguém. Me mata. Me serra no meio. Não, sabe? É claro que eu tô usando um exemplo extremo, mas o que a gente vive aqui no Brasil não é uma realidade extrema? Não é a opressão da população de bem por bandidos? Então, pra mim a mesma visão de um psicopata correndo atrás de mim com uma faca. Só que a diferença é que ele vem numa moto com uma arma de fogo, entende? E eu não vou entrar no mérito de, tem gente que não tem capacidade de ter uma arma em casa, etc, etc. Eu não tô falando isso, eu tô falando pra cristãos. E se eu acredito que você é um cristão, eu acredito que se eu te der uma arma na sua mão, você não vai usar ela pra qualquer besteira, certo? Você vai tomar cuidado porque você é cristão, você tem os mandamentos de Deus. E, enfim, eu tô falando com crentes. Então, essa é a visão da Bíblia sobre as armas. Ela não fala de armas, mas ela fala sobre a defesa pessoal e de que situações dessas, às vezes, nos permitem que, se for necessário, claro, você mate alguém. A próxima pergunta é da Juliana e ela me perguntou: qual é o boy ideal? Uma pergunta de utilidade pública, não é mesmo, Ju? Qual seria o boy ideal? Eu confesso que eu pensei um pouco antes de responder essa pergunta e eu resumi em 5 pontos, tá? Porque são muitas coisas que seriam. E o ideal que eu quero dizer aqui é o básico, sabe? Enfim, porque o ideal eu acho que é uma coisa muito impossível e perfeita que não existe. Tá, primeira coisa que ele deveria crer nas mesmas coisas que eu e ter os mesmos valores que eu. A segunda coisa, ele além de crer na mesma coisa que eu, pra mim ele precisa ser comprometido com essa fé dele, porque a fé pra mim é uma coisa muito importante. Então, ele precisa ser comprometido tanto quanto eu, ou mais do que eu. Afinal, pela visão bíblica, o homem ele é o sacerdote da casa e tal. E muitas das vezes o que acontece é que a mulher é sempre aquela que puxa a espiritualidade do homem, sabe? Eu acho que me incomodaria ter que conviver com uma pessoa com quem eu não visse o mesmo comprometimento que eu tenho. A terceira coisa é caráter, né? Não roubar, não matar, não me trair, importante. Que mais? Ser uma pessoa que gosta de outras pessoas, que gosta de animais, de cachorro, de crianças, de gente, principalmente de pessoas que não podem oferecer nada pra ele em troca, sabe? Você conhece muito de uma pessoa quando você vê ela tratando, sei lá, motorista, garçom, faxineira. Será que essa pessoa é legal com as outras pessoas? Eu acho que se eu visse que alguém é legal comigo só porque ela tá interessada em mim e não fosse legal com as pessoas ao redor, eu acho que eu ia ficar meio chateada. O quarto ponto é se esse cara ideal teria o mesmo chamado que eu, e chamado que eu quero dizer é o que ele quer pro futuro. Né? Ele não precisaria querer exatamente a mesma coisa que eu, mas será se o que a gente quer pro futuro seria a mesma coisa? Será se encaixaria uma coisa na outra? Ou seria uma coisa totalmente distinta que não tem nada a ver um com o outro? Então, isso é bem importante você saber o que essa pessoa quer pro futuro, como é que ela se imagina daqui a uns anos, o que ela quer fazer, sabe? Para que ninguém acabe se tornando frustrado, sabe?
O quinto e último ponto do cara ideal, pra mim, seria alguém que eu admiro muito. A próxima pergunta é do Lucas Lages e ele perguntou como funcionam as participações especiais no seu canal. Então, Lucas, tudo começa com uma redação de 1.500 palavras. Você vai me enviar em um tempo de 30 dias, mais ou menos, o prazo. Depois disso, a gente vai analisar o seu perfil, vai te enviar alguns formulários, coisas simples, sabe? Renda familiar, histórico escolar, esse tipo de coisa. Depois a gente vai ver se você tem algum antecedente criminal. Se você estiver limpo, daqui a uns 6 meses eu vou estar entrando em contato pra gente estabelecer um preço por minuto. Não, é bem mais simples do que parece. É só dizer, bora gravar um vídeo. Aí a gente marca um dia, de preferência durante o final de semana, porque durante a semana é meio complicado. E é isso, a gente escolhe um tema e fala. É só isso. A próxima pergunta também é do Lucas. E eu confesso que eu ri. Eu ri bastante quando eu li. É relevante, né? Também é de utilidade pública. Por que aparece um jovem nu no Getsemane? Então, pra quem não sabe, o Getsemane é o jardim que Jesus estava orando antes de ser entregue aos guardas e ser traído por Judas e ser crucificado e tudo isso. E era uma atmosfera bem tensa, bem pesada. E o livro de Marcos, ele nos narra desse episódio que tinha um jovem que estava seguindo Jesus. Ele não é descrito como um dos discípulos, talvez apenas um dos apóstolos, né? Mas apenas um discípulo que estava seguindo Jesus. E ele não estava nu, ele estava vestido com um lençol de linho e tal. E no meio da confusão ele ficou tão assustado que ele saiu correndo e o lençol dele ficou e ele saiu nu. E eu acho que isso deve ter traumatizado a pessoa que viu, porque ela fez questão de relatar que ela viu. Então isso foi meio traumatizante, assim, pra quem estava lá. Mas, enfim, qual é a minha teoria? Eu acho que, sei lá, não sei por que ele tava vestido um lençol de linho, não sei se isso era moda, se gente rica usava ou se era gente pobre, mas eu tenho pra mim que talvez fosse uma roupa de dormir, sabe? E como era tarde, ele tava ali meio escondido com a roupa de dormir e talvez não quisesse que ninguém soubesse que ele estava ali escondido, então quando ele viu os guardas se aproximando, ele ficou tão desesperado que ele correu e ficou nu. Mas tá aí uma pergunta que só no céu saberemos. A próxima pergunta não é uma pergunta, é um convite da minha própria irmã. Ela tá na mesma vibe do Lucas de participação especial. Bora fazer um feat, tua religião versus minha religião. Acho que pode ser interessante. Sim, eu acho que pode ser interessante. Traz o Rafael aqui pra casa, a gente deixa ele na piscina e a gente grava qualquer dia desse. E vai ser bem legal. Pode vir. A gente só tem que marcar um dia, porque nós dois somos bem ocupadas, né, maninha? As próximas perguntas são do Vitor Luiz. Qual é a hora certa de namorar? Bem, o que eu vou falar é a minha opinião, e não necessariamente o que acontece, na verdade não é o que acontece, mas eu vou dizer as horas erradas de você namorar, porque pra mim é mais fácil falar o errado do que o certo. Começar pelo errado, né, no caso. Bem, por motivos que você não deve começar a namorar. Quando a sua motivação é errada. Quando você tá numa fase ruim da sua vida e você acredita que você precisa de um relacionamento pra melhorar a sua vida, pra te deixar mais feliz. E isso é uma péssima escolha, porque você vai lançar um excesso de expectativa em uma pessoa que não vai conseguir suprir isso, porque, na verdade, nesse momento, o que Deus está te pedindo é que você encontre satisfação nele. A segunda coisa, porque você não deve começar a namorar, motivação errada, é porque você tá sofrendo pressão das outras pessoas, sabe? Tem um monte de pessoas ali pressionando, dizendo que você precisa namorar, e você quer provar alguma coisa pra você mesmo, sabe? Enfim, não comece a namorar só pra não estar solteiro, só pra dar uma satisfação pra alguém, porque você vai acabar namorando uma pessoa que você nem gosta muito só pelo fato de não ficar sozinho, sabe? Ou sozinha. E o terceiro motivo, porque eu acho que você não deve começar a namorar, é quando você tem pecados que você ainda precisa curar e eles são pecados graves, são coisas que você tá constantemente ali lutando. Não é coisa, tipo, normal, é uma coisa bem grave. E não leve isso para um relacionamento. Isso também é referente a traumas de infância, coisas que você ainda não começou
um tratamento de cura. Você pode estar num processo de cura, mas você não pode estar antes desse processo de cura, sabe? Também traumas de relacionamento passado. Não comece um relacionamento achando que ele vai te curar de uma coisa que não foi resolvida ainda, porque você só vai piorar a sua vida e a vida de outra pessoa. Mas enfim, qual é o momento que eu acho que é certo para se namorar? O momento em que você está bem com Deus, que a sua vida está em paz e não uma completa bagunça, em que você se sente completo em Cristo de uma forma que essa pessoa vem só para acrescentar felicidade, e que se em algum momento essa pessoa for embora, isso não vai ser o fim do mundo, porque a sua felicidade não vai estar girando em torno dela, sabe? Você é um ser humano completo em Deus, você sabe quem você é, e essa pessoa é apenas um complemento, uma bênção a mais de Deus na sua vida. E, enfim, um momento que você esteja bem curado, um momento em que você já seja maduro, de idade, de pensamento, espiritualmente, que você tenha consciência do que significa um namoro, que um namoro é para um casamento. Enfim, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e não necessariamente acontece nessa ordem, né? Eu só acho que se fosse assim seria bem mais fácil, mas nem sempre é assim. Deus é quem sabe o propósito de vida para cada um. A última pergunta do Vitor é: por que seguir Jesus exige que a gente siga um monte de regras? Por que seguir Jesus precisa ter regras? Na verdade, não. Na verdade, antigamente, antes da vinda de Cristo da Terra, existiam uma série de regras que o chamado povo de Deus, o povo israelita, tinha que seguir, porque esse era a única forma deles se aproximarem mais de Deus, deles estarem mais puros, santificados diante de Deus, sabe? Mas com a vinda de Cristo e a morte e a ressurreição dele, chegamos então no tempo da graça, que nada mais é do que você não precisa mais seguir um monte de regras para se achegar a Deus, porque Cristo já abriu esse caminho para que você chegue até Ele. Mas por que você ainda tem que obedecer coisas como os mandamentos, não deve mentir, não deve roubar? Por que você tem que fazer isso? Enfim, agora você não precisa mais fazer certas coisas porque é uma obrigação, mas por amor. Porque você se sente grato a Deus e você quer retribuir tudo que Ele faz e fez por você, obedecendo a Ele. Porque você sabe que as coisas que Ele pede para você fazer são coisas boas e que fazem bem para você mesmo. Então, quando você obedece a Deus, quando você segue essas regras, você na verdade está se fazendo um bem, sabe? E não é mais para você se chegar a Deus, mas com uma declaração de amor para Ele. E a última pergunta, finalmente, é da Daphne, e ela perguntou: o que te levou a fazer um canal? Então, eu sempre gostei de me expressar, de alguma forma falar os meus pensamentos. Desde que eu tinha 14 anos eu tenho um blog na internet, e ele durou mais ou menos uns 5 anos. Quando eu me converti, eu transformei ele em cristão, só que, não fazia mais sentido pra mim. E enfim, desde aí eu fiquei com essa falta de ter um lugar onde me expressar. Só que no final do ano passado e o começo desse ano, se tornou um momento propício, sabe? Eu comecei a pensar em criar um canal no YouTube porque eu estava passando por muitas mudanças na minha vida, de pensamento, de coisas que Deus estava falando pra mim, e eu sentia uma vontade muito grande de falar isso pra outras pessoas e ensinar elas também as mesmas coisas que eu estava aprendendo. E eu resolvi criar o canal no YouTube. Eu sempre fui do tipo que fala que vai fazer e nunca faz. E eu tinha decidido que em 2018 eu ia parar de ser assim. E eu criei coragem, eu criei o canal. Porque eu sabia como que alguns canais cristãos, eles faziam a diferença na minha vida. E eu queria que Deus me desse a oportunidade de alguma forma, fazer a diferença na vida de outras pessoas. Muitas das vezes eu sei que eu falo algumas besteiras, os meus vídeos não são de melhor qualidade do mundo, e etc. E às vezes eu posto alguma coisa e eu penso, cara, ninguém vai gostar desse vídeo. E de repente eu recebo uma mensagem de alguém e essa pessoa diz que eu mudei o dia dela e de repente tudo faz sentido, sabe? Não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade, sobre os meus recursos. Realmente não é sobre mim. É sobre como Deus pode te usar se você se deixar ser disponível. E é isso. Eu criei um canal porque eu queria compartilhar um pouco da minha caminhada de Deus com outras pessoas e queria de alguma forma auxiliar elas na caminhada delas. Então, o vídeo ficou enorme e eu nem gravei o final,
Mas eu só queria agradecer a você que assistiu até aqui. Meu Deus, você merece um prêmio. É sério, me ouvir falar é só pros fortes. E, enfim, eu agradeço cada um que mandou sua pergunta. Vocês são incríveis. Muito obrigada. E é isso. Até o próximo vídeo.